A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa escola bíblica especial. Eu quero lembrar você, como a gente tem feito assim no decorrer de todos os nossos estudos, a compartilhar o link, seus contatos, seus amigos, lá no grupo do WhatsApp da igreja, grupo do Telegram, compartilhe esse conteúdo para que outras tantas pessoas possam ter acesso a ele. Todas as semanas são milhares de pessoas que recebem esse conteúdo, mas nós podemos aumentar muito mais isso se você fizer esse trabalho missionário de compartilhar esse link. Quero lembrar você também dos amigos da missão. Aqui o QR Code que está aqui na sua tela, eu nunca sei o lado, se é esse ou esse, mas você pode apontar o seu celular, receber todas as informações ou entrar no link que aparece aqui na descrição do nosso programa para que você saiba como pode participar desse amigos, né? dessa confraria de pessoas que estão de alguma forma contribuindo para a expansão desse conteúdo, para a produção desses conteúdos. Bom, hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que é uma exclamação, né? Nasce uma igreja. Que igreja é essa, né? Que igreja é essa, meu irmão? Hoje nós vamos pensar um pouco, depois de termos conversado sobre a vida do pastor João Augusto e como que a experiência vivida com o Espírito Santo o colocou nesse trilho, como que surge essa igreja e como que essa igreja é sustentada a partir do poder do Espírito Santo. Então, pega a sua Bíblia, sua lição bíblica, né? Fica aí prontinho, preparado para que a gente possa estudar junto essa lição de número 10. Graça e paz, tudo bem com vocês? Dá uma olhada que lugar sensacional que eu estou hoje. Eu fui convidado pelo pessoal da TV Viva a Promessa e vim aqui nesse espaço, aqui em Cosmópolis, para gravar algumas reflexões, algumas mensagens para o Promessas de Esperança. E agora eu te convido para a gente entrar aqui no prédio para você conhecer os estúdios da nossa querida IAP. Vamos lá? Pessoal, dá uma olhada. Aqui é o estúdio onde a gente tem gravado, onde a igreja tem gravado, escola bíblica, programas, uma série de coisas. Dá uma olhada como é que tá. A gente tem vários cenários e várias possibilidades aqui nesse estúdio e é aqui que a gente tem feito muitas coisas. Para isso, eu queria te convidar. Para quê? Para você ser amigo da missão. Entre no site amigodamissão.org, se cadastre e ajude, porque é dessas doações que a gente tem procurado equipar cada vez mais, cada vez melhor, para poder oferecer para vocês uma programação de qualidade e uma produção com boa imagem, bom som e conteúdos relevantes. Vem com a gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Ao longo da história do povo de Deus, uma afirmação pode ser dita: Deus tem cuidado do seu povo. O zelo de Deus é precioso, a gente observa isso em toda a Escritura, né? Deus sempre cuidou do seu povo.
cuidou do povo no deserto, cuidou do povo quando entrou em Canaã e, de maneira semelhante, cuidou do povo na igreja neotestamentária. A gente observa todo o Novo Testamento, a igreja experimentando esse cuidado de Deus, essa proteção de Deus e, de alguma forma, Deus impulsionando a igreja para o crescimento. De maneira semelhante, quando nós pensamos na história da Igreja da Promessa, nós temos que também afirmar a mesma coisa. Deus tem cuidado do seu povo. É obviamente que o povo promessista é parte do povo de Deus no mundo. Mas nós podemos fazer essa afirmação enquanto 90 anos de existência, momentos antes e com toda certeza até a eternidade, a volta de Cristo, Deus tem cuidado do seu povo. E esse cuidado de Deus não só tem sustentado a igreja, mas tem também solidificado a igreja ao longo dos anos. Essa nossa lição de número 10, ela mostra esse cuidado de Deus, ela faz a gente enxergar esse cuidado de Deus sobre o povo promessista, sobre a igreja da promessa. 90 anos de desafios, de dificuldades, de perseguições, sim, sem dúvida alguma, mas 90 anos em que essa igreja tem experimentado a bondade, a graça, o cuidado de Deus, sempre conduzindo e guiando os seus caminhos. E você vai observar hoje como que essa igreja que surge no Nordeste brasileiro, lá em Paulista, como que essa igreja vai chegando nos lugares, sem recurso financeiro, sem nenhum tipo de poder humano, sem nenhum tipo de autoridade humana. Como que ela vai chegando nesses lugares por meio desse sustento, dessa direção? E quando a gente olha para essa história, a gente não consegue pensar outra coisa a não ser o fato de que o sustento de Deus nessa igreja fez essa igreja se multiplicar nos anos. E eu tenho 40 anos e a minha mãe se converteu na Igreja da Promessa aos 9 anos, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Tive inclusive o prazer de agora, no mês de janeiro, na comemoração dos 90 anos, pregar na igreja aonde minha mãe se converteu aos 9 anos de idade, antes de vir aqui para São Paulo. É uma igreja sustentada por Deus e a nossa história vai se misturando à história de outras milhares de pessoas nessa igreja. Uma igreja nasce. Essa é a nossa lição de hoje. E para nos ajudar nessa lição hoje, nós temos presenças ilustres. Está conosco hoje aqui nessa lição o pastor Estível. Pastor Estível, é um privilégio, assim, uma alegria. Eu me lembro lá de década de 90, eu moleque, tinha acabado de ser batizado e eu fui lá ali para Vila Maria, num ônibus da igreja, porque era dia de eleição. O senhor foi candidato a presidente da igreja e cumpriu, né, esse papel de presidente da igreja. Além, essa eu não lembro, mas o senhor sabe disso, de ter passado pela igreja do Itaim, né? Foi obreiro, missionário na igreja do Itaim. Eu era pequenininho, mas minha mãe já mandou um abraço para a tia aqui quando ela descobriu, né? Então hoje nós estamos aqui com um ex-presidente da igreja, o presidente da igreja, um missionário que passou pela igreja do Itaim, um pastor que passou pela igreja do Itaim, e eu que retornei ao evangelho depois de um tempo afastado, na igreja do Itaim, quando o pastor Adelmilson assumiu o pastorado lá na igreja de Itaim. Olha que... Gente, isso é a igreja da promessa, olha que mistura. Jesuicidência, né? Que Jesuicidência. É um negócio assim, então para mim é um privilégio duplo estar aqui, né? O pastor que me ajudou a voltar à igreja, o pastor que me conheceu lá bebezinho, devia ter uns 3 anos de idade, conheceu os meus pais. É uma alegria ter o senhor aqui. O senhor pode saudar aí os nossos irmãos que estão nos acompanhando agora. Eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz Eu fiquei basicamente 20 anos, não numa caverna, mas numa semelhança de caverna, mas eu nunca esqueci o propósito de Deus na minha vida, que começou lá atrás. E a minha história, ela se confunde com a história da Igreja da Promessa.
No meu coração nunca teve uma outra igreja, nunca teve um outro evangelho, nunca teve uma outra doutrina. Amém. E eu me lembrei aqui, né, do seu pai, da sua mãe, e realmente, você era bebê quando eu vi você. Eu sempre tomava lá um café mineirinho na sua casa. Então, irmãos, é um privilégio grande estar aqui. Agradeço ao pastor Ademilson, meu amigo e hoje meu pastor e meu presidente. Uma das coisas que eu digo é o seguinte: se você está numa denominação, você tem que aceitar a hierarquia. E uma das coisas que eu aprendi, ou você aceita a hierarquia, ou então você não tem a bênção de Deus. Né? Então, quem está acima de você na igreja, como teu presidente, como teu pastor, como teu superior hierárquico, ele foi colocado ali por Deus. Se você acredita nisso e tem certeza disso, como eu tenho, você fica à vontade, que é o que está acontecendo hoje. Estou inteiramente à vontade. Amém. Muito obrigado. Amém, pastor. Seja bem-vindo. Pastor Ademilson, mais uma vez aqui com a gente. Seja muito bem-vindo também. Amém. Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Paz do Senhor, pastor Samuel, pastor Estível. É uma alegria também estar com todos vocês aqui hoje para falar acerca de um tema, eu acho que fala muito ao nosso coração. Aqueles que me conhecem mais de perto, lá do Itaim, lá de aulas da FATAP, sempre buscando o caminho para o crescimento da igreja. O que a gente pode fazer, né, do ponto de vista humano, o que a gente pode fazer para a igreja crescer? A gente sabe que ela cresce por um ato de Deus, mas tem uma parte que é humana. Então há tempo que a gente vem batalhando nessa denominação e eu penso pelos indícios que a nossa igreja ela começa a retomar o caminho do crescimento. Amém. Então, nessa lição de hoje, pastor Estível e pastor Samuel, eu estou muito esperançoso, com expectativa, porque essa igreja que nasce, tanto a igreja lá do Pentecostes, quanto a igreja de 32, como essa igreja que está nascendo com centenas de meninos e meninas, adolescentes, crianças, essa igreja que está florescendo, ela vai chegar aos confins da terra. Amém, glória Amém. a Deus. A gente está igual o profeta, né? Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? É isso aí. É o vislumbre daquilo que Deus está começando, mas que Deus está revelando para a gente enxergar, né? Isso é muito, muito interessante. Bom, vamos entrar então na nossa lição bíblica. A nossa lição ela está falando um pouquinho sobre aqueles primeiros momentos ali da igreja de Atos, né? Mais precisamente aquela experiência, né, de uma igreja que começa a crescer e começa a enfrentar suas oposições, né? Aquela frase, né, homérica de Gamaliel, né? Se isso não for de Deus, se dissipará, mas se for de Deus, nós nos pegaremos lutando com Deus, né? Mas à medida que a gente vai comentando, a gente vai entrando também nesse texto de Atos, mas eu queria, pastor Estível, começar pensando, assim, trazendo aqui com o senhor o seguinte: como que o senhor chega na Igreja da Promessa, como que essa história, como que de alguma forma o Espírito Santo moveu para que o senhor fosse, como o senhor bem disse na sua apresentação, um membro dessa igreja, uma pessoa, mais um dos que colocam o ombro nessa igreja. Como que foi essa experiência aí? A minha história é um milagre de Deus. Eu sempre digo isso, nunca vou esquecer disso. De 69 para 70, começo da década de 70, nós morávamos em Foz do Iguaçu. E eu era criança ainda. E eu me lembro que o meu pai era um homem de um passado não muito recomendável, por assim dizer, mas ele, durante o tempo que ele serviu a Deus, ele serviu de coração. Era daquele homem que jejuava 3 dias seguidos, sem beber água, sem comer. Tinha sinceridade, né? E orava, tinha muita sinceridade e tinha resposta. Por isso que eu tenho certeza que quando a gente pede para Deus, Ele responde. Eu não tenho dúvida disso, né? Como não tinha dúvida o pastor João Augusto lá no início. E meu pai, ele descobriu sozinho a guarda do sábado, batismo no Espírito Santo, ele descobriu sozinho na Bíblia. E aí ele orou e pediu a Deus, porque ele dizia: a Bíblia me manda pedir, então eu vou pedir.
que alguém seja encaminhado para cá, venha me dizer, venha me ensinar sobre o sábado, sobre abstinência e principalmente sobre o batismo no Espírito Santo. Aí ele recebeu orientação de Deus, eu não me lembro como foi, mas eu sei que ele ficou incomodado, chegou, chamou minha mãe e disse, olha, eu vou lá para o Paraguai. Quem conhece ali a região de Foz do Iguaçu, a gente morava perto do Hotel Carimã. Quem vai para o Paraguai, a gente morava ali. Até a gente ajudou na construção do Hotel Carimã, que é um grande hotel 5 estrelas que tem lá. E ele ficou incomodado que tinha que ir atrás de alguém, né? Procurar alguém para tirar as dúvidas dele. E ele saiu a pé, ele não tinha como, a gente era pobre, não tinha nem uma bicicleta para andar, e ele foi andando, passou a ponte da amizade e foi andando até chegar em Hernandares, que era onde morava o pastor Belenciano Ildefonso Souza, um grande homem de Deus que influenciou um pouquinho da minha vida no início, porque eu peguei o início e depois eu saí, não tive mais contato com ele, mas a grande verdade é que a primeira experiência foi essa, que meu pai foi lá e quando ele chegou lá em Hernandares, ele foi na casa certa, que isso também é bíblico, né? Ele foi na casa certa, se identificou e o pastor Belenciano mandou meu pai entrar dizendo, olha, pode entrar porque eu já estava esperando você. E ali meu pai pernoitou, recebeu o estudo e voltou para casa e chegou, e ele era um homem muito positivo, falou, a partir de hoje ninguém mais come carne de porco aqui, todo mundo vai guardar o sábado e nós vamos jejuar e vamos buscar o batismo no Espírito Santo. E ele levava a gente lá para o meio do mato na sexta-feira e a gente só voltava no domingo, no final do dia. Nossa, que interessante. Era, exatamente. E aí o Belenciano foi, depois de algum tempo lá, toda a minha família aceitou Jesus e meu pai foi na mesma linha dele, da oração, da libertação. E um dia eu me lembro do meu pai pular da cama, com o braço levantado, eu estava brincando no chão, e ele estava falando uma língua que na época eu não sabia que eram línguas estranhas, mas depois eu fiquei sabendo que ele estava lendo Atos 2 e ele ali deitado, lendo a Bíblia, falou, se for verdade eu quero receber. E ele disse que recebeu um choque tão grande que jogou ele da cama de joelho no chão e ele ficou ali o resto do dia falando em línguas. E ali ele foi batizado? Ali ele foi batizado no Espírito Santo. E depois nós perdemos o contato com o pastor Belenciano, porque era muito difícil o contato, mas com isso meu pai foi evangelizando. Já em seguida ele começou a evangelizar e começou a congregação de Foz do Iguaçu da nossa igreja. Então ele, na história lá da igreja, deve acontecer. A primeira congregação lá foi ele, que começou numa casa. Ele orou por um endemoniado de 22 anos que estava possesso, um maligno. Eu me lembro porque ele fez a gente jejuar com ele 3 dias para ele ir lá expulsar o demônio. E ele foi lá e expulsou o demônio, a pessoa foi liberta. E com isso a mensagem correu, né, de que tinha alguém pregando o evangelho ali. E aí começou a igreja e meu pai, ele era um homem rude e muito bruto, né? E eu via que se eu ficasse com ele não ia dar certo, porque eu não sei se eu tinha a natureza dele ou era oposto. Eu sei que eu saí e fui para a casa de uns irmãos em São Miguel do Iguaçu, que é lá perto de Foz do Iguaçu, e de lá eu fiquei trabalhando com mocidade. Eu não sabia ler nem escrever, pastor, eu era analfabeto, não sabia ler nem escrever. A minha mensagem foi com uns 16 anos de idade, numa quarta-feira, que todo mundo ficou sabendo que aquele moleque ia pregar e foi lá para assistir. Eu sei que na minha primeira mensagem foi João 3,16, e coincidência do versículo, teve 16 batismos no Espírito, 16 pessoas que decidiram. Curiosamente, todos os que foram lá assistir a mensagem aceitaram Jesus. Muitos deles estão, inclusive, lá em Rondônia, que é a turma dos Antunes, né, da família, né, do Camilo, que eu vivi na casa dele uns tempos. E assim, a vida foi indo. O meu início foi isso, me empolguei aqui, eu acho que já passei... O restante foi sendo consequência, né? Foi sendo consequência. E aí, com 18 anos, eu vim para o seminário, né, que era em Maringá, fiquei 3 anos lá. E depois de lá que eu fui aparecer lá em Itaim Paulista. Ah, que legal, que legal. Pastor Adelmilson, parece que na história da sua família também, chegando à Igreja da Promessa, o pastor Belenciano tem também uma participação, né? Então, na década de 60, no final da década de 60, começo de 70,
Meus pais, meus avós, eles eram católicos praticantes, né? E minha avó era benzedeira. Eita. E muito dedicada, inclusive, muito dedicada pelos relatos, né? E os irmãos da Igreja Adventista da Promessa, eles estavam em torno do vilarejo onde nós morávamos, também ali entre o Paraná, na divisa, né, do Paraná com o Paraguai, e os irmãos começam a pregar e a figura do pastor Belenciano também é uma figura importante, é uma pessoa importante para a minha família, especialmente para os meus pais, né? Meu pai já dorme no Senhor, mas a minha mãe, tanto meu pai quanto minha mãe foram batizados nas águas, né, pelo pastor Belenciano, e eles tiveram grandes experiências com Deus, porque eles eram católicos, devotos, praticantes. A minha avó tinha esse ofício usada pelos espíritos maus, né, para benzer, e tinha curas espirituais. Então, assim, ela era conceituada no entorno onde ela acabava atuando, fazendo ali as rezas, as orações, né? E passa a pregação adventista da promessa, e passa o pastor Belenciano por lá. Então a família é impactada. Inicialmente, parte da família se torna adventista da promessa, parte fica mais receosa, mais distante, mas havia um fervor no coração dos primeiros promessistas, e a gente não fala isso por aquela síndrome dos anos dourados, né? Sim, na verdade, havia um fervor no coração daquela gente, e eles cruzavam mesmo fazendas, vilarejos para pregar o evangelho, e a minha família toda foi alcançada. Quando eu e meus irmãos nascemos, nós já éramos promessistas. Meus pais já eram promessistas, já eram batizados e já eram, digamos assim, bem encaminhados na doutrina adventista da promessa. De forte tradição puritana, especialmente em usos e costumes, forte tradição puritana em usos e costumes, que era muito forte, né, pastor Steve, na época, especialmente no Paraná, né, e depois em Rondônia, porque a gente sai do Paraná já na década de 70, meados, para Rondônia, e muitos paranaenses foram para Rondônia. Então, assim, parte do Paraná estava no estado de Rondônia, e a gente leva essa tradição mais puritana, uma forte defesa doutrinária, busca dos dons espirituais, especialmente, eu penso que a promessa ela era mais clássica, concernente ao avivamento. Na ocasião, se buscava muito o batismo no Espírito Santo. Os dons, nós tínhamos assim, manifestações, né, dos dons espirituais, mas o batismo do Espírito Santo era uma marca das vigílias, era uma marca dos grandes encontros. Na ocasião, eram encontros de tardes, né? As tardes na igreja, às vezes vigília, mas as vigílias que eu tenho mais lembrança mesmo, né? Até falei, eu acho que em alguma lição aí, que o pessoal levava os filhos para as vigílias, então vigília às 7 da noite, 8 da noite, e um colchãozinho, né? Para meninada de 6 anos, 7 anos ali. Então, de madrugada... muito colchãozinho. Isso, de madrugada, igreja lotada, o fogo caindo, e a gente ouvia, acordava com os louvores, hinos conversionistas, que eu gosto muito, né? Hinos de santificação, né? Louvores na época do Brado Júbilos, alegres cânticos, e aqueles louvores tocavam o coração de toda a comunidade. A gente ali ainda criança, né? 6 anos, 7 anos, o louvor acabava invadindo o coração. Então, até hoje, quando eu ouço esses louvores antigos, ainda toca no coração. Outro dia, minha filha, ela gravou um áudio, pastor Steve, a Ana Clara tem 8 anos, cantando Foi na Cruz, né? Então, eu acho que ela acabou cantando Foi na Cruz, porque ela já deve ter ouvido muitas vezes o Foi na Cruz lá em casa. Viu? É muito interessante essa história né, por exemplo, eu vivi também, né, e aqui nós estamos falando de décadas de diferença, né? Você vem para o seminário, década de 90, vem para o seminário. No comecinho de 90. O pastor Steve já está, né, na ativa pastoral, né, década de 90. E assim, eu vou encontrar você, por exemplo, né, o pastor Adelmilson, anos mais tarde, né? Mas peguei um pedaço, assim, de quando isso ainda era comum, na verdade, né? Era uma prática comum, né? Eu me lembro que havia alguns momentos pontuais, porque a gente que era criança não aguentava a vigília inteira, né?
havia alguns momentos pontuais que a gente despertava e eu me lembro das rodinhas, né? A gente abraçava um ao outro e ali ficava, meu irmão. E, às vezes distante, né? Os irmãos mais velhos orando de um lugar e ali as crianças e tal, às vezes agarrava mesmo a mão no outro, aí quando um fraquejava, segurava o outro, e ali ia... Eu brinco assim, falo até com a minha esposa isso, né? Eu já fui de muito mais oração, eu acho, porque a gente nessa época tinha um ímpeto, vamos colocar assim, né? Que às vezes eu acho que eu dei uma diminuída nesse ímpeto, né? Culpa pessoal mesmo, né? Demanda e etc, né? Mas é muito interessante a gente relembrar isso. Na nossa primeira pergunta, ela vai falar um pouquinho sobre como que Deus ele sustenta a igreja, né? Como que Deus sustentou a igreja até aqui. Dentro assim, dos desafios, né, que a igreja vai enfrentando, a perseguição, né, o texto que eu citei de Atos, por exemplo. Mas eu queria ouvir de vocês um pouquinho dessas, talvez daquilo que vocês conhecem, dessas dificuldades, né? E como que Deus ele foi sustentando a igreja a partir também dessa experiência de Atos ali com os irmãos, né? Bom, a Igreja da Promessa, a resposta dessa pergunta, ela vai enumerar perseguição, luta, dificuldades, só que ela termina dando a resposta que todos nós precisamos ter. Ela não deixava de pregar o Evangelho, porque ela sabe que a hora que ela deixa de pregar o Evangelho, ela para de existir, né? Enquanto o Gamaliel falou lá que se for de Deus a coisa não termina, ele terminou sendo usado por Deus, né? Porque mais tarde lá, quando João Augusto ouviu que a Igreja da Promessa seria um mal de 7 dias, se ele tivesse desanimado, ele não ia nem os 7 dias. Sim. Né? E ele foi, nós estamos aqui já nos 90 anos. Alguém pode dizer, não, mas a igreja é pequena em relação à idade que ela tem. Pode ser, mas eu sempre digo o seguinte, há sempre tempo para a gente recuperar o tempo perdido. E de épocas que a gente viveu, a gente está falando aqui de vigílias, nós estamos falando aqui de diferença da história que eu contei para essa que você mencionou aí, nós estamos falando aí num espaço de tempo de 30 anos. Quando começou a igreja, vem os anos 60, para mim, eu acho que a melhor fase da igreja em termos espirituais e crescimento foram os anos 70, né? Que a gente pegava, ia a pé, de bicicleta, na carroceria de caminhão, ia para as vigílias, e as vigílias eram vigílias, que começavam no começo da noite e terminava quando o sol nascia, né? E aí você já podia contar quantas pessoas eram batizadas no Espírito Santo. E uma curiosidade aqui que eu gostaria de pontuar. Eu vivi toda essa fase de avivamento, de espiritualidade, de vigília, assim, comendo, né? Igual você. Só que era para ter sido batizado lá atrás, porque eu não perdi uma vigília, eu orava, eu chorava, eu estava lá sempre, mas eu tinha uma questão aqui que vai um conselho para quem ainda não foi batizado do Espírito Santo, de ficar querendo estudar como é que é isso, como é que é aquilo, como é que acontece. Enquanto está por aí, por esse caminho, não é batizado. Eu fui batizado quando nós começamos a campanha em cima daquele texto de 7,14, esqueci o livro agora, me fugiu. Crônicas. De Crônicas, 2 Crônicas 7,14, se esse povo se humilhar e orar e buscar a minha face. Em cima disso, aí falando com Deus, eu tive a resposta de Deus, você está querendo pedir para o povo beber água e você não bebe? Você não sabe como é que é? Você tem... Aí eu fiz um desafio, a minha vida sempre foi de desafio. Eu falei, eu vou para uma vigília, era 30 de março, eu já era pastor, já era presidente da FUMAP na época, né? Eu falei, eu vou para lá e eu só levanto da oração quando eu for batizado no Espírito Santo. E a coisa, foi lá em Vila Terezinha, na igreja de Vila Terezinha. E a moçada eu levava gente, né? Graças a Deus, sempre Deus me deu liderança. E eu cheguei lá e comecei a pedir, e veio meia-noite, e veio 2 horas, e veio 3 horas, e nada. E eu já tinha feito o compromisso com Deus. Aquele desafio para mim mesmo. Aí eu chamei uns jovens, eu falei, olha, vocês estão cansados, mas eu vou começar agora. E eu fui lá para frente, me ajoelhei e falei, eu só levanto daqui quando eu for batizado do Espírito Santo. Ah, pronto, foi eu falar isso,
botou fogo em todo mundo, fez aquela famosa roda que você falou, e o fogo desceu. Eu sei que lá para umas 6 horas da manhã eu fui batizado no Espírito Santo. Glória a Deus. E a partir dali passei o domingo todo falando línguas estranhas. Eu levantava a mão e ia falar, não podia falar português, não conseguia falar. No culto eu já tinha gente batizada no Espírito Santo também, do domingo à noite, porque era só unção. Aí na segunda-feira, a semana toda, eu vivia, parece, como dizia o Poyan Show, na quarta dimensão, né? Então, a minha vida, ela se confunde com a vida da igreja, né? Porque a minha vida teve altos e baixos. A igreja teve altos e baixos. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para os irmãos e para vocês, meus colegas aqui. Quem teve a inspiração para escrever essa série, que eu não sei nem perguntei, mas seja quem for, quem teve essa ideia de colocar esses assuntos, esse tema, focando 100% para a igreja, foi uma inspiração de Deus. Não tenho dúvida nenhuma disso. Sabe? E no final dessa série de lições, se o pastor não colocar a igreja de joelhos, se não colocar a igreja dele para orar, para fazer vigília, para buscar, não vai acontecer. Mas eu tenho fé que vai acontecer, porque está toda a dica aqui. Está toda a história aqui. Já fizemos o desafio na semana passada. Né? Isso, exatamente. E nós não combinamos isso aqui, né? Mas isso que eu digo para os irmãos, só vai acontecer se lá na igreja local começar a acender o tição, que a gente chama, para a grande labareda, para a grande fogueira acontecer. Amém. Pastor Adelmilson, pensando ainda nessa ideia, né, do sustento, eu queria que você lembrasse um pouquinho daquela história do pastor expulso da carona lá na estrada, né? Estava indo para a casa da sua família. E eu refaço para você também essa pergunta, né? Como que Deus tem sustentado a igreja dele ao longo de todos esses anos, né? Com base em experiências como essa que você compartilhou aqui com a gente do pastor lá. A nossa lição vai apontar que Deus faz intervenções extraordinárias na história. A igreja tem altos e baixos, como o pastor Steve nos falou, e o que a gente vê por trás desse bastidor é um Deus com intervenções, às vezes perenes, às vezes pontuais, às vezes individuais, às vezes coletivas. Mas Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está trabalhando nos bastidores. O sustento da Igreja Adventista da Promessa, esse sustento é dado por Deus. Quem sustenta essa denominação é Deus. Tem um livrinho que eu ganhei de um pastor, amigo, escrito pelo João Augusto Silveira, que lá anos atrás, décadas atrás, nós tínhamos 10 exemplares, eu não sei se alguém tem em casa, As Seculares Lutas da Igreja, um livretinho, onde ele conta as lutas e as batalhas, pregando aqui no interior de São Paulo, pregando sobre o batismo no Espírito Santo para grupos que estavam hostilizando o batismo no Espírito Santo, em lugares que ele... a história que eu compartilhei com vocês não foi essa do pastor João Augusto, mas teve um lugar em que ele foi expulso da casa, aqui no interior de São Paulo. Ele foi expulso. O pessoal disse, olha, a gente não quer mais ouvir falar, a gente não aceita a doutrina, e ele agradece, nesse livrinho, ele agradece mais de 20 pessoas que estavam na casa. Meus amigos, eu quero agradecer a vocês por terem me ouvido até agora. Vocês não aceitaram a mensagem, vocês não entenderam a mensagem que eu tentei explicar, mas eu procurei ensinar a vocês aquilo que eu recebi de Jesus Cristo. E uma pessoa diz, pastor, então explica um pouco mais. E ele já praticamente na porta, praticamente indo embora, para despedida. Mas assim, irmão, Samuel, eu acho que venceu, Deus abençoe, o senhor pode ir, a gente não interessa mais te ouvir. E na porta, ele começa a explicação, e no meio da explicação, o fogo cai. Amém. Meu Deus, cara. E as pessoas começaram a receber o batismo no Espírito Santo. Ele conta no livrinho. Isso. Nós já falamos com a editora Promessa. Olha aqui, material bom para vocês editarem. E as pessoas recebem o batismo do Espírito Santo, ele faz aquele famoso apelo, mas as pessoas ali já eram evangélicas de uma determinada igreja,
elas já tinham aceitado a Jesus, elas precisariam se unir ao grupo avivado. E ali inicia um processo de crescimento de igreja, enfim, que resultou numa comunidade. Então, a igreja foi sustentada sim por Deus. A igreja da promessa foi sustentada por Deus. Aquele famoso pai apostólico, não é? Ele vai dizer, Tertuliano, ele vai dizer que o sangue dos mártires, né? O sangue da igreja, o sangue dos cristãos, era a sementeira da igreja, a semente da igreja, ou seja, é através do suor, do sangue, da lágrima, da dificuldade que nasce esta nova plantação. Inclusive, né, eu não conheço o Vaticano, mas estudando sobre o Vaticano, eu vi uma obra que é o Martírio do Apóstolo Paulo, que está no Palácio Apostólico, no Vaticano, e é impressionante que o artista, ele capta essa ideia de Tertuliano. O apóstolo Paulo, na obra, ele está sendo executado, decapitado, e aí de repente, quando cai o sangue dele, o sangue caindo entre a mão e o corpo, e brota uma árvore. Porque essa era a ideia que a igreja tinha, que os pais apostólicos tinham. É no sofrimento que a igreja cresce. A perseguição avança. E o sofrimento não acaba com a igreja. Não acaba com a igreja. Não acaba. Não acaba com a igreja. Se tiver tempo, senão, pastor, eu tomo tempo sozinho aqui. Diz que pastor se empolga e fala, esse pastor não pode ver microfone. Né? Mas se tiver tempo, depois eu conto uma história bacana de uma igreja que eu acho que tem muito a ver com a promessa, a questão do crescimento. Você falou em 70 mil, essa igreja cresceu rapidamente, 10 vezes mais, ela cresceu 10 vezes mais no tempo de perseguição, mas aí, se tiver tempo do transcorrer da lição, a gente fala. Tá bom. Bom, nós já atravessamos os 30 minutos. Sim. Meus irmãos, você que está estudando com a gente, essa daqui é a típica lição que deveria ter parte 1 e parte 2, né? Cada uma de 1 hora, né? Bom, mas vamos seguir aqui. A lição cita uma oração do pastor João Augusto, né? No momento ali da sua vida em que ele está enfrentando, né, essas acusações, os seus detratores ali, e ele faz uma oração, e eu queria que, se vocês pudessem, né, citar essa oração que está aqui no final do primeiro comentário da página 91, e como que essa experiência, né, e essa palavra pastoral, não deixa de ser do pastor João Augusto, ela também nos impulsiona a enfrentar essas situações, né? Pode ler, pastor Ademilson, no finalzinho. Vamos lá, está aqui na página 91. Uhum. Além disso, o nosso pioneiro, João Augusto da Silveira, também foi alvo de difamação para desacreditar aquela obra. O pastor até falou o mal de 7 dias. Sim. Né? A igreja não vai para frente, não vai crescer. Né? O pastor João Augusto foi difamado várias vezes que ele saiu por conta de pecados, que ele saiu por conta de sede pelo poder. E, de repente, quando ele era afrontado, nós temos então aqui a oração. Contudo, ele orava: Senhor, tu sabes da minha sinceridade, esclarece esta verdade aos bem-intencionados, continua avivando a tua obra no meio dos anos. Eu acho que é bem isso. Quando nós somos criticados, Pedro vai dizer que Jesus, quando ele era criticado, ele não respondia à altura. Antes o entregava aquele que julga retamente, né? Eu acho que é bem isso. As críticas, elas existem, muitas pessoas não entendem o processo, existe uma questão espiritual por trás, onde o diabo, ele influencia as pessoas para impedir a obra de Deus. A gente vê no ministério de Jesus, os demônios de um lado e Jesus e o Espírito do outro, né? E Jesus vence os demônios. A igreja tem o poder das trevas contra a igreja, o poder implacável contra a igreja, o poder das trevas. Nós temos um mundo e nós temos a carne. Dentro de nós a carne, o diabo e o mundo lá fora. Esses 3 inimigos implacáveis contra a vida das pessoas, contra a igreja de Jesus. E como a gente vence? Nós vencemos na oração, nós vencemos no jejum, nós vencemos na persistência, sabendo que esta obra é de Deus, ela não pertence a homens. O pastor João Augusto da Silveira, ele vence essa fase mais difícil, que foi a década de 30 para a década de 40. Uma década dificílima da promessa. Depois a década de 50 foi extremamente difícil também. Ele vence, o grupo de pastores vence,
porque eles tinham a certeza que Jesus Cristo estava adiante deles. Quem estava à frente deles? O próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós vencemos, colocamos todas as coisas diante do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja nasce, ela cresce, ela é impulsionada, apesar das críticas, apesar de todo esforço para destruir a igreja da promessa. Destruir. Não foi fácil, não foi fácil. Se você pega a história, você vai observar que muitas críticas foram diretamente contra o caráter e a moral do pastor João Augusto da Silveira. Mas ele não se abateu. Joelho no chão, mais alto ajoelhado do que em pé. A igreja chegou até aqui por causa dessa persistência. Estabeleceu Cristo como seu advogado, como a sua testemunha, né? Usando a linguagem de Jó, né? Eu estabeleço Deus, né? Como a minha testemunha, né? Eu queria acrescentar aqui, pastor Samuel. Por favor. Olha, eu estou olhando aqui um aspecto da oração do pastor João Augusto. É uma oração junto com a profecia. Olha que a oração dele: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele não citou os anos, 70, 30, não, ele não citou só o ano dele, o enquanto ele vivesse. Aí eu me lembro, voltando aqui para os anos 90, quando começou, nós tivemos alguns avivamentos que pipocaram na nossa igreja, e um deles ficou marcado, que foi que durou 2 anos, mas ele começa antes. Eu estava com um congresso, naquela época os congressos de jovens eram marcados nas regiões, e eu estive num congresso no Mato Grosso, que a gente começou no culto divino, e quando a gente foi ver, a gente estava às 3 horas da tarde, ainda em oração, né? Que eu terminei a mensagem, segui a orientação e coloquei o pessoal a orar. Imagina aquele calor de Cáceres, que não sei, tem ideia, ele conhece, que ele passa sempre por lá. O negócio é feio ali, viu? No final das 3 horas, às 3 horas, sem almoço, sem nada, o pessoal molhado de cima e embaixo de suor, tinha 12 pessoas batizadas do Espírito Santo. Entre eles, pastores que estavam lá. Glória a Deus. Dali, eu tinha recebido um comunicado do pastor Moisés Severino, conhecido nosso, meu amigo de juventude, né, que mora em Curitiba, e ele queria muito que eu fosse participar de um evento lá em Maringá, que ele era da Rumap Sul, que era Rumap na época. E eu sei que não estava dando jeito para eu ir e tal, terminou indo, eu fui direto de Cuiabá para esse evento. E lá, ele me contou agora, eu tinha me esquecido desse detalhe, que Deus, me usando, separou as pessoas e falou: olha, vocês estão separados porque daqui a um tempo vocês vão ser encarregados por uma grande obra. E foi assim, as pessoas foram para frente, receberam a oração, receberam a missão, e isso acho que era 89, uma coisa assim. Dali passado quase 2 anos, o Espírito Santo usa o Haroldo, falecido, né? Falecido Haroldo, o irmão dele, o Wagner, falecido também, e começa ali uma orientação para o pessoal começar a reunir para fazer aquilo que é chamado o grande encontro com Deus. Então eu vou resumir aqui porque não vai dar tempo, né? Igual diz você, a gente gostaria de passar aqui a tarde toda, mas eu só vou colocar a parte que realmente vale a pena. Teve o primeiro encontro em Curitiba, que foi na chácara. Mas antes tinha todo um preparo. Então os jovens começaram a orar num monte, eles voltavam do trabalho, se encontravam numa praça no centro de Curitiba, e dali eles iam para a oração e ficavam orando até de madrugada e recebiam a orientação de Deus. Todo o trabalho que fizeram foram três grandes encontros. O primeiro encontro foi na chácara da igreja. Uma coisa interessante, quando Deus manda, você tem que ir lá e fazer, porque senão ele te empurra e você tem que fazer na marra. Tá aí Jonas para contar essa história. Exatamente. Né? E aí veio um grupo de Santa Catarina, lá onde eu estou agora, para orar com os irmãos lá. Só que eles se perderam ali na cidade, ficaram rodando. Falei, e agora? Vamos voltar, né? Porque já está passando a noite, vamos embora. O que aconteceu? Eles falaram, não, então vamos fazer uma oração aqui para a gente voltar. E na hora da oração, o Espírito Santo usou alguém e disse, olha para tal direção. Eles olharam, eles viram uma chama de fogo que caía sobre um determinado lugar, e a orientação é, segue a direção do fogo. E eles chegaram e foram na direção, por um caminho, e chegaram lá na chácara.
E ali foram sinais e maravilhas que aconteceram. O segundo grande encontro, Deus especificou exatamente o local, a data, as pessoas que iam participar, e teve ali, nesse encontro, foram 3 grandes encontros, 400 pessoas batizadas no Espírito Santo. Poxa! 400 pessoas. Cura de paralítico, pessoas que se decidiram, pessoas que voltaram para a igreja. E eles disseram, é tudo que a gente está vendo na lição, que eles começavam a orar, o pessoal, na oração, eu fico até emocionado quando eu falo isso, eles começavam a ouvir barulho de chuva, sabe aquela chuva de pedra que cai no telhado? E ficava todo mundo apavorado, né, com barulho, mas não tinha chuva, não tinha nada. Né? Era o barulho do poder e ação do Espírito Santo e as pessoas sendo batizadas, sendo curadas, semana passada falei com uma pessoa que participou desse encontro. Ele disse que um dia eles foram orar no monte também, e aí parece que se perderam, o monte não era o monte que eles iam tradicionalmente, e aí oraram e pediram para Deus encaminhar, e eles viram na direção, novamente, o raio de luz sobre o pé da montanha. Eles foram para lá, subiram a montanha e passaram a noite em oração. Então, como é que eu vou dizer que uma igreja dessa não tem a unção de Deus? Eu não posso, entendeu? Eu não posso chegar e dizer, não. Para alguém que fala assim, não, mas a igreja está pequena demais, eu garanto para vocês que tem igreja mais velha que a nossa e é menor que a nossa. Não é esse exemplo que a gente vai seguir, não, né? Porque a gente não precisa disso. O que a gente tem que fazer é o seguinte, se Deus der mais 5 anos de vida para essa igreja, ela pode mudar isso. Se der mais 10 anos, ela pode dobrar, ela pode triplicar e ela pode cumprir a missão que Deus deu para ela. Amém. Eu tenho fé. Amém. E como que pastor Ademir, você enxerga Deus guiando a igreja, né? A gente observa isso no livro de Atos, né? Deus guiando a igreja de Atos. Mas como que a gente recorta isso também para os promessistas, né? Como que Deus vai guiando essa igreja e essa igreja vai chegando em lugar que ninguém sentou e pontuou no mapa, por exemplo, né? Isso que a gente está conversando aqui, pastor Samuel, pastor Estível, o Espírito Santo, ele guia pessoas que estão inclinadas para as coisas de Deus, quando elas estão envolvidas com as coisas de Deus. Por exemplo, nos avivamentos, nos grandes avivamentos, o que era comum? Oração. O que é comum? Jejum, leitura da Bíblia. Comum as pessoas se reunirem em torno da palavra de Deus, encherem as igrejas, porque como tem avivamento com a igreja vazia? Todo momento em que a gente percebe uma igreja frágil, fraca, as pessoas não frequentam os cultos. Então, como que Deus guiou essa igreja? Deus guiou por meio de pessoas que estavam inclinadas, né, para a sua obra. Deus usa o pastor João Augusto da Silveira. Depois nós temos toda uma geração de pastores, que é esta geração que vai dormir no Senhor na década de 60, mas toda essa geração, ela é guiada por Deus em meio a dificuldades, limitação financeira. Muitos irmãos, eles andavam os vilarejos, pelas fazendas, pastores, né? Muitos pastores, eles andavam a pé, às vezes em cima de caminhão, às vezes eles andavam de carona. Até a história que você me perguntou, sim. Um pastor que começou a pregar o evangelho, pregou o evangelho dentro de uma caminhonete, já era 11 da noite. Esse pastor estava indo rumo à igreja onde a gente, era uma sexta-feira, rumo à igreja onde a gente congregava, no início ali do ministério dos meus pais na promessa, da chegada deles, né? Eu já era garoto ali, mas pequeno ainda, e ele continuou falando de Cristo, e a pessoa estava ali meio chateada, meio hostil ao evangelho, e disse a ele que se ele não parasse, ele ia abortar a carona. E depois, pode abortar a carona. Ele parou e desceu, e ele chegou no dia seguinte, dormiu em algum lugar, chegou no dia seguinte, e foi para a igreja e contou o testemunho na igrejinha. Então, assim, é gente destemida, é gente corajosa. Deus guiou essa igreja até aqui por meio de gente corajosa, gente que sacrificou, às vezes, bens. Muitos deles não tiveram uma casa na velhice. Não tiveram.
eu contei, não sei se numa lição ou numa outra programação de nossa igreja, que o pastor que eu me lembro assim, que nos discipulou, ele andava 20, 30 quilômetros a pé com coisa de ceia nas costas, e com o cálice, às vezes com a toalha, bacia ele conseguia lá, mas a toalha, e ele chegava e dizia, quanto tempo não dão ceia aqui, irmão? Ah, aqui tem 6 meses, então vai ter ceia hoje à noite. Tem menino para ser batizado? Ah, tem o João, tem a Maria, e ali os pais já tinham preparado, os filhos para o batismo. Ali às vezes batizava o pessoal sábado à tarde, à noite era vigília, ceia, domingo tinha pregação, e na segunda ele já jogava aquele negócio nas costas, que ele tinha 20, 30 quilômetros numa outra fazenda. Para chegar no próximo fim de semana, num outro lugar. Isso. Deus guia a igreja, mas aqui nós temos gente corajosa. Sabe, pastor Steve? Sabe, pastor Samuel? O que eu vejo hoje parece que o pessoal ficou meio mole. Eu vou falar baixinho, né? O pessoal ficou meio mole, rapaz. Tem que ser de Uber, tem que ser de ônibus, tem que ser de táxi. Eu recebi um obreiro novo. Ele me ligou, chegando em São Paulo, ô pastor, tem condição de mandar um táxi me buscar aqui? Eu falei, irmão, tá onde? Estou no aeroporto, um táxi para me pegar. Eu falei, não, irmão, vem de ônibus. Ele falou, não, eu estou com 2 malas grandes. Eu falei, então eu vou ensinar o senhor como faz. O senhor vai colocar um no colo, outro o senhor, porque é um obreiro bem novinho, outro o senhor coloca no corredor e segura, porque a hora que o cara frear, ela vai embora. Gente, onde que o pastor que me discipulou, os pastores, eles iam pedir um táxi? Não, nós precisamos de gente corajosa. Se tiver táxi, a gente vai. Se tiver Uber, a gente vai. Se tiver moto, a gente vai. Se tiver carro, vai. E se precisar de ir a pé, tem que ir. Está na hora da promessa virar o jogo, irmãos. É aqui, né, Samuel, que fala? É nessa câmera aqui, ó. Então é aqui, viu? Olha, está na hora da promessa virar o jogo. Está na hora de nós sairmos dessa zona de conforto que muitos de nós entramos, que muitas igrejas entraram, e nós partimos para os campos, pois eles estão brancos para a ceia, para a ceifa. Eles estão brancos para a colheita. Está na hora, gente. Está na hora. Nós temos um exército de meninos, eu gosto de falar isso, de adolescentes, de jovens, entendem tudo de comunicação, entendem tudo de informática. Nós temos igrejas, nós temos ministérios de louvores abençoadores, nós temos 569 pastores no Brasil, entre assalariados e voluntários. Nós podemos virar essa situação. Quando nós falamos de 70 mil, agora vem a historinha rápida, olha, a Igreja Meserete da Etiópia, em 1982, ela foi fechada por um regime proscrito, um regime contrário ao Evangelho, ateu, foi fechada. Ela tinha 5 mil membros, fechado. Os líderes foram todos presos, os pastores presos, eles passaram 10 anos na prisão. 510 finais de semana sem culto. Alguns líderes morreram. Quando aqueles principais líderes saíram da prisão, quando a igreja recebeu orientação, recebeu autorização para abrir as portas, eles foram contar os crentes da Meserete. Eles colocaram irmãos nas igrejas que eles tinham. E eles descobriram um negócio diferente. Eles descobriram que a igreja não comportava o número de pessoas que estavam chegando para o culto. Então resolveram contar, e eles descobriram que em 10 anos eles pularam de 5 mil para 50 mil pessoas. Tem uma frase bacana da Igreja Meserete, do pastor principal na época, em 1992, ele diz assim, olha, irmãos, em 1982 eu orava para Deus mandar gente para sentar no banco, porque tinha muito banco vazio na igreja. Hoje eu oro para Deus mandar banco para essas pessoas sentarem. Então é isso. Se nós nos colocarmos diante de Deus em meio a tanta dificuldade, Deus está guiando essa igreja. Eu creio nisso. Deus está guiando a Igreja Adventista da Promessa. Deus está dirigindo essa igreja. Se não fosse o Senhor que esteve conosco, nós teríamos padecidos. Nós estamos aqui porque o Senhor nos guiou. Irmãos, em 10 anos nós podemos pular de 70, 80 mil para 800 mil. Em 10 anos nós podemos partir de 17, 18 países para 180 países. Pode ou não pode, pastor Steve? Pode, pastor Moisés. Meu irmão, nós podemos. Sabe por que nós podemos? Porque nós temos o Espírito Santo.
Nós temos o Espírito Santo. Essa igreja nasceu porque o Espírito carregou essa igreja. Nós fomos guiados pelo Espírito Santo nesses 90 anos. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Estível, eu queria que o senhor compartilhasse com a gente como é que Deus guia uma igreja para fazer missões sem dinheiro. Vai demorar, não vai dar tempo. Não vai demorar, mas não vai dar tempo. Conta uma historinha. Uma historinha bem resumida, né, que marcou muito a minha vida da forma com que aconteceu. Era 2000, acho que era do ano 2000. 2001, uma coisa assim. Estava no seminário, eu lecionava missiologia, e eu sempre levava aquela história de impactar mesmo, né? E voltando a dizer que essa oração profecia do pastor João Augusto está valendo. Aviva a tua igreja no meio dos anos. Avivamento sempre vai estar ligado ao evangelismo, sempre vai estar ligado a crescimento. Não tem como. Só tem profecia, línguas estranhas e acabou, vamos para casa. Não. A pessoa... Quando eu vivi esse período de avivamento na minha vida, eu estava só misturando um pouquinho, só uma experiência. Eu tomei um táxi na rodoviária, viu? Na rodoviária. Tomei um táxi para ir para a igreja direto. Era em Cuiabá também. E aí fui incomodado pelo Espírito Santo para pregar para o motorista. Eu falei, tá tudo bem. Ele falou, por que você quer saber se eu estou bem? O homem estava endemoniado. Aí já... Ele estava endemoniado. Aí ele falou, por que você quer saber se eu estou bem? Eu falei, em nome de Jesus, eu quero saber se você está bem. E você fica quieto, que eu estou falando com o motorista. Assim mesmo. Aí ele disse assim, não, eu não estou bem. Se você abrir o porta-luva, você vai ver que aí tem um revólver. E eu vou deixar você lá onde você estiver, e eu vou para casa, vou matar minha mulher, vou matar meus filhos, eu tinha um filho, vou matar meu filho, e depois vou dar um tiro na minha cabeça. Aí eu disse para ele, olha, pois eu fui colocado aqui no teu táxi para dizer para você que a tua vida é de Jesus, e ela vai mudar a partir de hoje. Se você acredita, não, ninguém me ama, ninguém me quer, aquelas histórias todas, começou a chorar. No final, eu falei para ele, olha, eu vou estar na igreja tal, pregando tal dia. Eu não estava sem endereço na hora. Na época era tudo difícil, né? Deixar contato, se fosse hoje, era muito mais fácil. Aí eu falei para ele, mas procura uma igreja na sua casa. Aí no final eu consegui o telefone do contato que eu tinha, que era onde eu ia ficar, passei para ele. Eu sei que na semana seguinte ele me ligou e disse assim, olha, aquele dia que entrou no meu carro não foi você, foi um anjo de Deus. Porque eu fiz o que você fez. Eu fui para casa, parei lá na ponte lá do rio Cuiabá, joguei a arma no meio do rio, fui para casa, consertei com a minha esposa, mandei ela trocar de roupa, ela trocou roupa, preparou o guri, fomos para uma igreja e aceitamos Jesus lá na hora, porque o homem fez assim, você que veio aqui para aceitar Jesus, você foi encaminhado para aceitar Jesus aqui nessa igreja. Eu aceitei Jesus, hoje eu sou crente. É assim que acontece, irmãos. É assim que acontece. A experiência minha, voltando lá atrás, foi que nós tínhamos um irmão, Roberto, né? Sim. O nome dele? Era o Betão. Hoje ele faleceu. E ele era uma pessoa que ele começou a amar missões ali nas aulas. Ele e a esposa dele. Mas ele começou a amar e entender missões. A esposa dele entendeu mais tarde. Tanto que ela deu uma oferta de $10 quando a gente precisava no mínimo de $3.000, que foi a viagem para Moçambique. Em resumo, ele terminou financiando a viagem para Moçambique, ele deu o primeiro notebook que Missões teve, na minha época foi ele que deu. Ele foi lá e comprou novinho e deu para Missões. E eu terminei indo com a passagem, ele me deu dinheiro, mas eu precisava lá de muita coisa, fui para ficar 30 dias, fiquei 30 dias, tinha um contato, e fui para deixar a igreja plantada lá, né, sozinho. E no meio do caminho fui roubado, a mala foi roubada, eu tive que ficar no meio do caminho esperando dinheiro, e eu gostaria de contar em detalhe, mas não dá tempo. A grande verdade é que Deus, é por isso que eu digo, essa igreja é de Jesus, Deus tem um plano para ela, e quando Ele faz as coisas é só não duvidar, é só a gente ir atrás. O que a gente tem que parar com isso é quando a gente chega e chama o povo para o avivamento, vem o sambalá de Tobia da vida e começa a dizer não é bem assim, não sei o que e tal, e começa a remar contra, tá?
remando contra ou não, quando Deus tem para fazer, e eu creio nisso, essa nova fase aí que vai acontecer, que eu antevejo para a igreja, vai acontecer de forma espetacular. Aí chegando em Maputo, Deus encaminhou que ele já tinha preparado uma pessoa aqui, já tinha dado um emprego para essa pessoa, já tinha colocado essa pessoa num banco, trabalhar na área de relações internacionais. Ele fez o dinheiro rodar pelo mundo todo antes de chegar lá, mas chegou, que foi o suficiente para fazermos a igreja lá. Eu me lembro, na época, foram 10 bicicletas novas que eu tive orientação de Deus, nada planejado, para dar para os evangelistas, né? E cada um recebeu uma bicicleta, feliz da vida, para ir para aquelas aldeias evangelizar. Fizemos o batismo e a igreja ficou plantada e hoje está lá, né, pastor? Hoje temos em Moçambique uma igreja vigorosa, é a maior igreja da promessa depois do Brasil. Graças a Deus. É Moçambique. Estamos já ali, talvez ali já caminhando para 3.500, para 4.000 crentes. Chegando a 3.500, certeza. Temos uma propriedade lá, eu acho que na época do senhor nós não tínhamos essa propriedade maior, são 30 mil metros quadrados que nós temos já dentro da cidade. Temos o pastor Christian, missionária Josi, temos mais de umas 2 dezenas de pastores nativos e estamos com um projeto que Deus colocou em nosso coração, pastor Steve, pastor Samuel, você que está me vendo agora, olha, notícia boa, Deus colocou em nosso coração, para nós formarmos 150 pastores, 100 no Brasil e 50 fora do Brasil. Amém. E Moçambique está nesta rota, naquele terreno. Deus colocou em nosso coração para a gente construir um seminário. Nós vamos construir alojamentos lá. Nós teremos, assim como temos aqui a nossa estrutura em Cosmópolis, Paulista, Convenção Geral, nós teremos em Moçambique uma base missionária e formaremos lá 50 pastores em 10 anos. Amém. 50 pastores. Amém. E vamos plantar dezenas de igrejas em Moçambique. Sabe por quê? Porque o Espírito um dia, ele impeliu a igreja da promessa. O senhor foi. Tivemos dificuldades naqueles primeiros anos lá da igreja, né, para ela se firmar, dificuldades, mas o Espírito estava ali, levantando essa igreja. Anos depois floresce uma igreja jovem, uma igreja impetuosa no sentido de levar a promessa nos vilarejos, naquelas aldeias distantes. As bicicletas foram importantes, hoje já estão começando a comprar motocicletas, e a obra de Deus está crescendo em Moçambique. Meu irmão, minha irmã, e se nós formos para a China, e se nós formos para a Ásia, para boa parte da África, e se nós formos para lugares onde a igreja da promessa ainda não foi, e se nós formos para aqueles lugares ainda não alcançados pelo Evangelho, é possível mudar o espaço aéreo da sua cidade. É preciso mudar o espaço aéreo. Eu sempre penso que se a igreja pregar, vamos pensar numa cidade aqui, olha, uma cidade lá no Rio de Janeiro, uma cidade lá no Espírito Santo. Espírito Santo eu estive lá dias atrás, lá na Serra. Olha, lá na Serra, no Espírito Santo, se vocês pregarem o Evangelho, entusiasmados pelo Espírito de Deus, temos aqui, olha, o trilho do discipulado, ensina a salvação para as pessoas. Ouse pedir uma decisão, ouse fazer o apelo. Você quer entregar a sua vida para Jesus? As pessoas vão se render a Jesus. Quando o Senhor retornar, o espaço aéreo lá de Serra no Espírito Santo será diferente. Amém. Porque muita gente vai subir ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Glória a Deus. Se nós dermos um passo hoje, nós vamos alterar a eternidade. Glória a Deus. Amém. Eu creio nisso, Glória pastor Samuel. Deixa eu fazer uma pergunta, pastor Ademilson. Quanto que a gente tem de dinheiro para esse projeto lá nos 30 mil metros lá em Moçambique? 175 mil. Tem uma oferta no banco. 175 mil. Nós precisamos de quanto lá? 500 mil reais. Olha aí. Pronto. 500, falta 325. Mas acabamos de aprender que o dinheiro não é o problema. Não. O dinheiro segue a visão. Segue a visão. O dinheiro segue a visão. Rapidamente, eu acho que já terminou o tempo. Irmão, nós já batemos 1 hora aqui, mas por favor, Olha, por favor, pode falar. Uma vez nós fomos construir uma igreja e tinha um irmão que ele era muito técnico, muito cuidadoso com as contas.
Nós fomos construir uma igreja grande. Eu gosto de expandir as estruturas da igreja também. Aí eu falei para ele, a gente começa, foi uma quarta-feira, nós vamos começar hoje a construção. E ele disse assim, olha, tem X na conta, não dá. Eu digo, a gente começa hoje a construção. Eu digo, não dá, pastor. A gente vai ter problemas, pastor. Eu digo, vamos começar. Precisamos de quantos? Ele falou assim, tantos mil, não me lembro agora. Eu disse assim, olha, com esse dinheiro na conta, um ateu faz igreja. Com esse dinheiro na conta, eu disse para ele assim, até macumbeiro constrói igreja. Se você precisa de 500 mil, você tem 500 mil, você precisa de fé? Tem fé, não precisa. Eu falei para ele assim, nós vamos começar hoje, quarta-feira, pela fé. E se daqui 30 dias não tiver dinheiro, nós vamos orar. Começamos. O culto de quarta à noite, um irmão veio à igreja que não era acostumado a vir na quarta. Ele veio, saiu, ele disse assim, vocês começaram a obra? Começamos. Sabia que eu estava esperando há tempo o início dessa obra? Ele não sabia, pois eu tenho dinheiro em casa que eu fui colocando no banco. No dia que eles começarem a obra, eu vou doar para a igreja. Olha só. E era justamente o recurso que a gente precisava para alavancar a primeira etapa da obra, o irmão doou para a igreja. Sabe o que Deus está esperando de nós? Um passo. Deus está esperando um passo, porque os recursos seguem a visão. Glória a Deus por isso, né? Só lembrando, pastor Samuel, de uma experiência que eu tive lá, que vem a calhar agora, lá quando eu estava em Nampula, eu saí no comércio lá, uma boa parte. Você já esteve lá, né? Não. Não esteve lá? O comércio está tudo na mão de muçulmano, né? E aí, falando com o muçulmano, ele falou para mim, o crente, mais ou menos assim, ele falou, ô crente, você sabe por que o Islã cresce aqui? Eu falei, eu acho que sei, mas pode falar. Ele falou, que aqui, quando vem o sheik, ele vem de jatinho, desce ali no aeroporto, traz muito dinheiro, financia a loja, e nós começamos a falar com as pessoas e as pessoas vêm. E vocês vêm de bicicleta, vêm a pé, porque vocês não têm dinheiro. Eu falei, mas que sujeito ousado. Eu falei, você sabia que o meu Deus é o Deus da prata e do ouro? E ficou por isso mesmo. Então eu estou lembrando aqui, estou sonhando junto, de que realmente esse projeto precisa acontecer. Às vezes o dinheiro está guardado, só está esperando o primeiro passo. Está na boca do peixe. Está na boca do peixe. A primeira martelada, a primeira cavada ali, né, do alicerce. Está esperando só isso para Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao fim da nossa lição bíblica. Não sei nem como eu termino essa lição bíblica, né? Porque a vontade era de continuar aqui, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para o pastor Ademilson e depois eu vou pedir para o pastor Estível dar uma palavra final e orar para a gente. Mas a pergunta, pastor Ademilson, né? O nascimento da Igreja Adventista da Promessa foi um acidente de percurso? O que o batismo no Espírito Santo provocou nos pioneiros dessa igreja? Em ligeiras palavras, a gente percebe uma rota do Espírito. Eu vou pegar só 31 de outubro de 1517, né, com a Reforma Protestante, pietismo na Alemanha, moravianos no cantinho da Alemanha, nós temos moravianos e wesleyanos já em Londres, depois nós temos, numa parte dos Estados Unidos, nós temos agora aqueles irmãos que estão recebendo a doutrina pentecostal, depois nós temos Chicago, Kansas, Azusa em Los Angeles, e aí, quando o movimento da Azusa está perdendo fôlego, é justamente ali 1925, 26, 27. A impressão que eu tenho é que quando aquele vento estava quase o Senhor no nordeste do Brasil, por graça e misericórdia, ele levanta uma igreja. A Igreja da Promessa não é acidente de percurso, ela está na rota do Espírito, desde Atos capítulo 2. Ela está na rota do Espírito. E ela está hoje, onde está e como está, por causa de uma ação renovadora do Espírito, vindo sobre João Augusto da Silveira e sobre todos os pioneiros adventistas da promessa. E este poder que vem sobre eles alcança-nos ainda hoje. E o que eu digo a vocês, esta igreja que nasceu em 32, que está na rota do Espírito, conforme diz aqui a nossa lição, olha, está na rota 32, na rota do Espírito, é o caminho do avivamento. Ela vai chegar muito mais longe ainda. Nos próximos dias,
Dia 11 de maio nós vamos para Angola. Uma caravana do Brasil vai para Angola para plantarmos uma igreja. O dinheiro, Deus mandou o dinheiro, está na conta. Esse está na conta, pastor. Está na conta. Deus mandou uma pessoa para ofertar. Ela ofertou e nós temos o dinheiro para ir e voltar e implantar a igreja em Angola, em Luanda, em Angola. Ainda, no final deste ano, no começo do ano que vem, nós estaremos, se Deus permitir, em Montevidéu, na capital do Uruguai. Nós temos uma igreja no Uruguai, mas nós queremos ir para a capital. Deus está nos levando para muitos outros lugares e nós só vamos para esses lugares porque a igreja da promessa está na rota do Espírito. E aquele poder, ou aquela obra que iniciou lá em 32, ela vai chegar em muitos outros lugares. Continue ofertando, continue orando, continue participando na sua igreja local. Mantenha-se firme, meu irmão, firme. Nós estamos aqui para uma grande obra. A Igreja Adventista da Promessa, ela começa a se movimentar para uma grande obra, para uma grande colheita. É só um passo de uma grande caminhada que começou lá em 32. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Steve, Amém. eu gostaria que o senhor orasse para a gente e se o senhor quiser também dar uma palavra, talvez haja aqui entre nós assistindo alguma pessoa que está enfrentando lutas, dificuldades e talvez até tenha desistido da igreja, tenha desistido da fé, não está mais com nenhuma, o coração já não pulsiona mais, não brilha mais. Eu queria que o senhor desse uma palavra para essa pessoa, puxando ali esses sonhos, né, que o pastor Ademilson colocou aqui para a gente e que o senhor fizesse essa oração também para todos nós. Amém. Eu quero agradecer a oportunidade de ter participado desse estudo junto com os irmãos. Eu estou lembrando aqui de uma frase que eu li quando perguntaram para um grupo de irmãos se eles eram unidos. E eles responderam: sim, nós somos unidos, nós nos congelamos juntos. É uma forma de você ver a união através de cubo de gelo, que não é o caso. A nossa união tem que ser através de tição aceso que forma a fogueira. Para aquele, como diz o pastor Samuel, que está aí desmotivado, eu posso dizer uma coisa para você. Se o teu chamado foi de Deus, meu irmão, e eu tenho certeza que foi, como o meu também, mais cedo ou mais tarde ele vai te pegar pelo colarinho de volta. E não espera isso acontecer não, vai aí um conselho, não espera isso acontecer não, porque vai doer. Então, dá logo o seu passo. Faça a sua parte, busque o avivamento. Avivamento é mudança de vida. Não dá para você buscar o avivamento, você está orando lá, ficar ouvindo Elvis Presley, música sertaneja. Se você quiser ouvir isso, problema seu, cada um eu estou dizendo o seguinte, não dá para você servir a dois senhores. É como o púlpito precisa ter fogo, a palavra precisa ter unção. Porque isso acontecendo, as pessoas vão ser motivadas novamente. Eu fico feliz com o entusiasmo do pastor Ademilson e eu sonho com ele. Nós estamos sonhando aqui os três. Amém. De ver essa igreja recuperando, porque se nós perdemos tempo, nós temos que dar graças a Deus porque ainda temos tempo para recuperar. Quando o pastor diz, nós vamos para esse projeto e o dinheiro está lá na conta, meu Deus do céu, quantos anos passados nossos que não tinham dinheiro para comer fazer um lanche, para tomar um refrigerante. Eu, quando comecei, eu peguei uma gastrite porque o meu alimento no começo era pão com Coca-Cola. Mas isso serviu, eu amadureci, eu cresci, eu passei por tudo que tinha que passar, porque eu ouvi um plano, a voz de Deus lá com 16 anos de idade, quando Ele me chamou. E esse chamado eu não esqueço. Então essa é a minha palavra, para que você não esqueça que o chamado que Deus fez para você, no teu batismo, no teu nascimento, na tua família, volta para a corrida rapidinho, porque tem muita coisa para fazer. Amém, glória a Deus. Amém? Pode Vamos orar? Pastor? Querido Deus, nosso Pai, como estamos felizes neste momento, Senhor. Graças a Ti, Senhor. Oh, glória ao Teu nome, Senhor. Graças a Deus. De poder encontrar aqui, meu Deus, dois servos seus que estão sonhando. E eu me junto a eles, embora de uma geração diferente, mas o sonho não tem idade, o evangelho não tem idade.
Eu quero ver essa igreja florescer e que esses sonhos se realizem, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Aquilo que nós começamos, aquilo que outros começaram e que por circunstâncias estão parados no tempo, reaviva a tua obra no meio dos tempos, Senhor. Reaviva a tua obra, reaviva pessoas. Glórias a ti, faça Senhor. com que a gente possa sonhar, mas sonhar sabendo que ali, no levantar dos olhos, está o esplendor do Espírito. Glórias a Deus. Está a glória do Senhor chegando em cada casa, para que as nossas igrejas, aonde precisa começar, comece, aonde o fogo precisa começar a acender, que se acenda em cada igreja, em cada família, para que nós possamos ver a glória do Senhor novamente. Essa fase, meu Deus, esse período de esconder o rosto com o véu, porque não existe mais a glória. Não, nós não queremos mais isso não, nós queremos a sua glória resplandecendo no nosso rosto, no rosto de cada pastor, de cada jovem, de cada mulher, de cada homem, de cada criança, onde eles possam ver que Deus não tem idade, Ele é o mesmo ontem e hoje. Aleluia. E certamente esta obra será vitoriosa e a nossa igreja será ainda o marco e a solução de muita gente, conforme o Senhor falou lá no início. O Senhor falou em profecia, o Senhor chamou aquelas pessoas para trazer profecias para a tua igreja escondeu, talvez com medo, mas não tem importância, Senhor, nós estamos aqui. A nossa parte nós vamos fazer. E aquela chama que tínhamos lá no início, ela continua hoje com mais intensidade. Meu Deus, faça nascer verdadeiros pastores, verdadeiros missionários, verdadeiros apóstolos, discípulos, para que assim a tua igreja cresça e cresça no esplendor e no poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Glória Amém, a Deus. Amém. Graças a Deus. Pastor Adelmilson, obrigado pela presença. Pastor Estível, obrigado pela presença. Meu irmão, minha irmã, deixe o Espírito queimar o seu coração. De todos os lugares em que nós poderíamos estar, em que Deus poderia ter nos levado, Ele nos tornou promessistas. Então, meu irmão, faça o que tem que fazer, mas faça com excelência, faça com vontade, porque o Deus que nos chama é o Deus que nos sustenta e nos guia. Que Jesus te abençoe, que você tenha um bom restante de semana e bons estudos.